passo a passo de como fazer um buquê de noiva redondo. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda, este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse buquê com rosas laranja, com hipérico, com dedo de anjo, com folhagem malícia, com astromélia. Olha só que coisa linda que ficou. Vem comigo no vídeo que aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Já estou eu aqui com minha bancada toda preparada com os materiais que a gente vai utilizar para a gente produzir o nosso buquê maravilhoso no vídeo de hoje. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar item por item para você ficar por dentro de tudo. Se você acompanha o canal, você já sabe, eu deixo tudo aqui embaixo na descrição, a lista com todos os materiais que você precisa. Uma outra opção é você acompanhar o nosso canal lá no Instagram, no @canal Você Faz, Você Decora. Lá também eu deixo um pôster exclusivo com todos os materiais para você se dedicar exclusivamente a acompanhar o nosso vídeo do começo até o final, para não perder nenhuma dica e nenhum truque. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens para o nosso vídeo de hoje. Vou começar pelo material. Então a gente vai precisar de uma faquinha para limpar a rosa, uma tesoura de polda. Vou utilizar um aramezinho fino e a nossa fitinha floral para a gente fazer o acabamento do buquê. De folhagem eu vou usar o dedo de anjo e a malícia. Vou utilizar o hipérico vermelho. Vou utilizar a rosa laranja e vou utilizar a astromélia vermelha e a astromélia laranja. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Eu deixei os pacotinhos aqui exatamente como a gente compra, para poder mostrar para vocês o passo a passo. E se você não tem tanta familiaridade aí com as flores naturais, para você não perder nada, para você entender todos os segredos que giram em torno aí da preparação do nosso buquê de noiva. Então, um ponto importantíssimo para você entender quando você trabalha com flores naturais é que as flores, ela varia muito os nomes de acordo com as localidades aqui no nosso país. Nosso país é gigante, então em cada localidade uma mesma flor ela pode ter um nome ou um apelido diferente. Então você precisa aprender e entender isso, para na hora que você for comprar, você aí não se enrolar e as pessoas acharem que você está pedindo uma coisa aí do outro mundo. A melhor forma de você vencer isso é você ter uma foto e comprar muito mais pelas imagens do que pelo nome. Então, e eu te digo mais, muitas das pessoas que trabalham nas floriculturas, elas conhecem mais as flores pelo apelido do que pelo próprio nome científico delas. Então, hoje a gente tá um buquê bem básico. A nossa noiva de hoje, ela quer um buquê redondo, mas um estilo um pouco mais desconstruído. Ela pediu que eu usasse folhagens não muito usuais do que a gente tá utilizando aqui no canal. Então eu optei por utilizar a malícia e o dedo de anjo ou o dedo de sapo, depende aí de onde você tiver. Esse pinheirinho ele tem essa variação de nome. E aí o tom que ela quer principal é o laranja. Então eu tenho aqui um pacotinho de rosa, laranja e um pacote de astromélia. E vou dar uma quebrada, como a gente chama, utilizando o hipérico vermelho e um toquezinho da astromélia vermelha também. Então a gente vai quebrar esse laranja, mas vai ficar tons sobre tons, até mesmo porque as pontinhas do hipérico, essas que estão mais novinhas, ela tem um tom meio que amarelado, alaranjado, amarronzado. Então essa outra tonalidade vai linkar perfeitamente com as rosas que a gente tem. Vou deixar a folhagem aqui do ladinho e vou mostrar para vocês como é que a gente compra o maço aqui do hipérico. Ele vem bastante folha. Essa folha dele é muito resistente. Então, como a noiva pediu para que a gente usasse folhagens que não fosse tão habitual, a gente vai aproveitar também a folhagem dele. Então geralmente eles são galhos. Os galhos são duros, tá vendo? Geralmente ele vem as bolinhas na ponta de cada galho. Tá vendo? Esse aqui veio um só, e só uma pontinha aqui. E eu quero que eu vou ter cuidado. São com essas folhas que estão próximas aqui deles, para que eles não escondam a beleza aqui dos pitoquinhos. Eu não vou precisar disso tudo. Vou escolher aqui, e vou cortar, desgalhando aqui, Primeiro passo para você fazer um buquê de noiva é você preparar as flores e a folhagem
que você vai utilizar para facilitar a montagem. E eu sempre digo, eu monto um buquê de noiva rápido, mas esse processo aqui de limpeza das folhagens, ele precisa ser feito antes para facilitar aqui o processo de montagem quando a gente estiver fazendo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou limpando, deixando o talinho aqui, ó. Estou deixando mais ou menos uma mãozinha aqui fechada, ó, 10, 15 centímetros no máximo. E estou limpando o restante da haste. Por que que é importante essa limpeza? Esse é o primeiro truque do nosso vídeo de hoje. É porque quando eu juntar aqui todas as folhas e flores na amarração do meu buquê, que é justamente onde a noiva vai segurar, se eu deixar com folha, o que é que acontece? Esse segurador aqui da noiva, que é a base do nosso buquê, ele vai ficar muito grosso. E isso vai dificultar e vai dar cãibra na mão. Então o ideal é que ele fique o mais fino possível. Um outro ponto importante é de que quanto mais folhagens eu uso desnecessariamente, além de engrossar o talo, eu vou deixar o buquê muito pesado. E buquê pesado para uma cerimônia que é grande, para uma noiva que passa a noite quase toda com o buquê na mão, é muito desconfortável. Então a limpeza é muito mais para a gente afinar o pegador onde a noiva vai segurar e depois dar leveza ao buquê no sentido de peso mesmo. Então eu vou fazer a limpeza aqui do meu hipírico. E aí a gente volta para eu te ensinar como é que a gente limpa as rosas. Hipírico todo limpinho. Olha só como eu diminuí o volume dele em relação ao maço que estava. Aqui está quase todo o maço. Então eu consegui, tá vendo, diminuir muito. E possa ser que eu ainda retire umas folhinhas dele aqui quando eu for montar o meu buquê. Eu deixei aqui, ó, todos os galhinhos mais ou menos nessa proporção. Folhinha só em cima e o pezinho aqui, ó, retinho, limpinho, pra gente não dar muito volume aqui ao nosso buquê quando a gente estiver montando. Vou limpar a chomélia. A chomélia geralmente, ó, o macinho ele vem desse jeitinho, geralmente ela é mais comprido, maior. A chomélia é uma flor que hoje a gente consegue produzir ela no ano inteiro, então você não vai ter muita dificuldade de achar a chomélia aí no decorrer do ano. Você precisa também entender que tem algumas flores que em determinadas épocas elas são mais difíceis porque não produzem, ou então de repente na sua região é uma flor que fica inviável você utilizar. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu dou sempre um corte para diminuir o talo aqui da minha astromélia, como eu vou trabalhar com buquê, eu não preciso dela um talão muito grosso. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou remover ou com a mão mesmo, ou com a pontinha da tesoura. Tá vendo o excesso de folhas que a astromélia tem aqui em cima? A astromélia, quando ela começa a ficar vários dias assim retiradas da plantação, as folhas começam a amarelar. Isso não tem problema nenhum, porque no buquê de noiva a gente despreza praticamente que 100% da folhagem que a astromélia tem. E a gente utiliza mais, ó, as flores. E aí até para a folhagem da astromélia, ela esconde muitos botões. Então eu faço meio que toda a remoção para que de fato eu tenha aqui a valorização das flores. E aí, ó, eu retiro também as folhas que tá ao longo do talo, para a mesma sequência que a gente fez com o hipírico, para ele não pesar e não tornar o cabo do buquê muito grosso, pesadão, trazendo desconforto aí para a noiva. Limpo bem, retirando. Eu sempre digo assim, ó, buquê de noiva é um acessório num casamento, lógico, que ele vai aparecer em quase que toda fotografia. Então a gente precisa ter muito cuidado com a qualidade das flores que a gente escolhe, né, seleciona para poder a gente fazer um buquê de noiva. Então eu faço uma limpeza meio que rigorosa, tanto na qualidade. Se eu perceber que a flor tá queimadinha, já tá feinha, não tem problema, eu desprezo, para que de fato eu fique com as flores mais bonitas para a gente fazer o buquê. Por isso que muitas vezes o buquê é caro. Por isso que muitas vezes as noivas reclamam do valor do buquê. E eu sempre digo assim, que o valor é muito de acordo com o modelo que você faz. Por quê? Porque às vezes eu compro um pacote de rosa e não uso as rosas todas. E aí se você for calcular o que você precisa comprar do material, então quanto mais sortido o buquê
de noiva for a nível de tipos de flores, mais caro ele fica por conta do volume de flores que você tem que comprar para poder produzir o buquê da noiva. Então isso é bom você saber, até mesmo para você saber conversar com a sua noiva e explicar a ela os detalhes que muitas vezes, por não entender, por não ser do ramo, ela nem sabe. Então tá aqui minha astromélia, ó, limpinha, tá vendo? Diminui bastante aqui, ó, o volume das folhas do talo. Então esse é o segredo do buquê, a gente preparar e a gente fazer a limpeza para quando a gente vier para montagem, ela ser uma montagem rápida, que a gente não demore muito aí, porque até mesmo cansa a mão. Tô aqui com um massinho de rosa, 20 rosas, laranja. Rosa ela varia muito de acordo com a espécie. Tem rosa que tem mais espinho, tem rosa que não tem menos espinho, tem rosa que não tem espinho nenhum. Então ela tem essa variação. As rosas que tem espinho e essa tem espinho, o que é que eu faço? Eu pego uma faquinha, ó, e ao longo do talo eu passo retirando todo o espinho. No buquê da noiva é muito importante, principalmente de dama, é você remover todos os espinhos para que ele não machuque quando as pessoas estiverem segurando. Eu não uso extrator, tem aqueles extratores manuais. Aquele extrator, na minha opinião, ele machuca muito o caule da rosa. Eu prefiro usar uma faquinha, ó, que eu consigo remover todo o espinho sem machucar aqui o caule da rosa. Eu sempre digo assim, qual é o problema da gente machucar? Eu digo a rosa sente, né? Apesar dela ser uma rosa que foi tirada, ela ainda tá viva. Quanto menos eu machucar aqui o caule, mais eu consigo ter a rosa em perfeito estado, aguentando aí o rojão, que é uma cerimônia de casamento. Então, eu vou fazer a limpeza aqui das minhas rosas, ó. Não tem mistério nenhum, tá vendo? Com a pontinha da faquinha. Eu nem uso uma faca muito amolada, que é justamente para não ferir, né, o caule da rosa. Eu uso uma faquinha dessa de mesa mesmo, simples, apenas para remover os espinhos. Então, rosinhas aqui limpas, ó. Retirei todos os espinhos e as folhas. Vou agora fazer a limpeza aqui da minha rosa. Esse é outro processo de seleção assim bem rigoroso que a gente precisa passar, principalmente porque as rosas são as flores principais aqui do buquê. E aí, ó, vou te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal. É muito massa ter você aqui, compartilhando aqui de todos esses conhecimentos que a gente tem. Porque aqui você já sabe, ó, eu te ensino tudo sobre festa, todos os truques, todos os segredos. Ativa aí o sininho da notificação para o YouTube te informar todas as vezes que a gente publica um vídeo novo. Se você ainda não conhece o canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta às 22 horas. Aí eu faço a seleção aqui das minhas rosas, ó, pegando as mais fechadas. Também porque se ela abrir um pouquinho não tem problema, eu desprezo essas que estão mais abertas. Você sabe limpar a rosa da forma correta? Eu vejo muita gente por aí limpando rosa, puxando as pétalas assim pra cima. Você sabe fazer a limpeza da rosa? Sabe não? Então vem aqui pertinho que eu vou te ensinar exatamente como é que a gente limpa uma rosa da forma correta. Geralmente os botões ele vem com essa pétala aqui, ó. Essas primeiras pétalas aqui embaixo, elas vêm machucadas mesmo, vem assim meia apodrecida, tá vendo, ó? Isso é normal da rosa. Já vi muita gente na floricultura quando olha pra rosa assim, ah, essa rosa tá velha, tá podre, tá com as pétalas todas amassadas, tá vendo? Isso é normal da rosa. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer a limpeza da forma correta, removendo essas pétalas. Nada de puxar a pétala dessa forma, tá vendo? Pra cima. Além de rasgar, ela danifica aqui o pezinho da rosa. Esse é o segredo mais importante pra gente entender porque que a gente não deve puxar uma pétala da rosa limpando dessa forma pra cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o botão. Eu vou pegar o botão, eu vou pegar a pétala aqui, ó, que tá apodrecida. Eu vou dar uma beliscadinha nela aqui, ó. Vou puxar para baixo e torcer pro lado. Ela dá até um estalozinho. Então, ó, eu dou uma beliscada, puxo para baixo e torço pro lado, tá vendo, ó? Esse é o processo correto da gente fazer a limpeza da rosa. Eu fazendo dessa forma, eu não prejudico em nada as pétalas que estão aqui embaixo. Isso é uma informação importantíssima
para que a rosa ela dure, ela tenha uma durabilidade maior e ela fique íntegra. Ela não, quando a gente balança assim, ela não solta aqui as pétalas. Então, é super simples, ó. Beliscou, puxou para baixo, torceu para o lado. Eu vou seguindo aqui a sequência, ó, até o meu botão de rosa tá todo limpinho aqui, ó, em perfeito estado. Geralmente esses botões mais abertos, essas rosas que já abriram, eu posso limpar se eu for fazer um arranjo, mas eu nunca coloco elas no buquê. Tá vendo, ó? Eu consigo remover todas as pétalas feias e ela fica uma rosazinha perfeita para a gente utilizar nos arranjos. Então, essa é a forma correta da gente fazer aqui a limpeza das nossas rosas antes da gente montar o nosso buquê. É bem interessante que quando a gente limpa, olha só como o volume das flores ela diminui. Vocês lembram que no início do vídeo eu tinha aqui uma mesa abarrotada de flores? Eu estou exatamente com as mesmas flores limpas, agora ocupando um espaço muito mais reduzido do que quando a gente começou o vídeo. Aqui, ó, minha folhagem da malícia, eu vou cortar apenas aqui, ó, menorzinha, diminuindo os galhos, para eu dar um toquezinho aqui no meu buquê com ela. Vou só diminuir. Essa é uma folhagem muito legal porque ela não murcha. Então ela é daquele grupo de folhagens que secam. Inclusive a gente consegue fazer arranjos de Natal belíssimos utilizando elas, porque a gente consegue inclusive pintar elas de dourado e elas secam exatamente dessa forma. Então essas folhagens que secam do mesmo jeito é o dedo de sapo ou o dedo de anjo, é muito legal a gente reaproveitar em arranjos desidratados, porque dá um toque muito especial. Aqui do mesmo jeito, ó, o dedinho de sapo, ele é compridão, eu vou diminuir o tamanho, vou só fazer aqui o corte. Tá vendo, ó? De 2 eu fiz 4. Vou deixar eles mais ou menos aqui o tamanho que eu vou usar. Da mesma forma, eu vou tentar aproveitar as folhagens, selecionando aquelas que estejam em melhor estado. Ela é uma folhagem bem interessante, porque quando ela vai secando, ela vai mudando de verde, né? Ela sai desse verde mais escuro, vai ficando meio que amarronzado. E aí quando ela seca, ela fica totalmente marrom. E aí se você for botar ela para secar, para aproveitar em outros arranjos, toda vez que você tiver uma folhagem que você vai botar ela para secar, coloque ela pendurada de cabeça para baixo, para que a pontinha ela fique retinha aqui para baixo. Esse é um truquezinho do processo de desidratação das folhagens. Pronto, eu tô aqui com o meu material já quase todo pronto. O que é que eu vou te ensinar a fazer hoje? Antes de a gente montar, eu vou te ensinar a aramar aqui os botões de rosa para dar uma segurança maior nos seus buquês. Eu sempre digo assim, de que a rosa, principalmente no buquê de noiva, se ela quebra, ou pelo manuseio, ou pelo transporte, ela deixa um buraco no buquê que é muito difícil você consertar, até mesmo que você não tem as flores, muitas vezes que você utilizou no buquê. Então o buquê é uma peça assim muito melindrosa, como a gente chama. Então tem uma forma que eu uso com um arame fininho, que é o de fazer essa grampeação aqui, ó, na rosa, para facilitar e a segurança, para aumentar a segurança aqui da rosa. Além de eu aumentar a segurança fazendo com que ela não caia, eu consigo dar aqui um movimento nela no buquê, ó, por conta do arame, tá vendo? Então eu consigo ir trabalhando aqui o movimento e o arame consegue me dar isso. Eu não faço isso em todas as rosas, eu faço geralmente nas rosas que eu vou utilizar mais na lateral. Mas o que é que eu faço? Eu passo o arame aqui, ó, no meio da rosa, desço aqui para baixo, ó, e enrolo o arame aqui no talo. É um processo delicado, mas não tem mistério nenhum. Pronto, esse arame vai aparecer no buquê quando o buquê estiver pronto? De forma nenhuma. Você vai ver depois no final que ele fica totalmente escondidinho aqui no buquê, a gente não consegue perceber ele. Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem é: com quanto tempo eu monto um buquê de noiva? Com quanto tempo de antecedência?
Geralmente, aqui na loja, eu costumo montar os meus buquês no dia anterior à noite. Então, por exemplo, se o casamento é no sábado de tarde, sábado à noite, eu monto o buquê da noiva geralmente na sexta-feira à noite, né? Não tem problema nenhum. Eu deixo ele armazenado na geladeira. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como é que eu faço essa armazenagem de uma forma simples mesmo. Não tenho geladeira para flor. Eu deixo ela na minha geladeira mesmo, normal, geladeira de cozinha. E não tem problema nenhum. Quanto mais segurança você utilizar na questão da montagem do buquê, mais tranquilo você fica. Já montei buquê no mesmo dia de manhã? Já montei buquê quase na hora do casamento? Já. Isso não tem nada a ver com a questão da durabilidade das flores. É muito mais pela questão da logística mesmo da festa. Quando é uma festa geralmente maior, com muito detalhe, que eu vou precisar de um tempo maior de montagem, de coordenação da equipe, então eu faço geralmente o buquê na véspera. Isso me ajuda muito. Então, ó, vem aqui de pertinho para eu te mostrar o que é que eu estou fazendo aqui na grampeação aqui das rosas. Super fácil, tá vendo? Estou pegando um aramezinho fininho. Esse arame é fino, ó, eu consigo... Ele tem aqui um molejo. O que é que eu pego? Como é que eu pego? Um pedacinho mais ou menos de 30 centímetros do arame. Eu vou enfiar ele aqui, ó, passando no pezinho do botão da minha rosa. Consegue ver, ó? Ele passou aqui, ó. Boto na metade. Metade para um lado, metade para o outro do arame. Aqui, ó, eu dobro. E aqui eu enrolo aqui no talo. Vou levar a folha para eu não passar por cima dela. E aqui eu tenho minha rosa grampeada, tá vendo? Como a gente chama. O arame ele tá passando aqui, ó, no botão da rosa, tá vendo? É um trabalho delicado, não tem problema nenhum. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Todos os meus botões grampeados, tá vendo, ó? Esses geralmente são os botões que eu uso pra gente dizer assim, pra fazer o final do buquê, que é aquela parte mais de fora. Eu vou fazer isso aqui ainda em 4 botões pra gente ir pra parte da montagem do nosso buquê. Vamos nós, ó, bancadinha aqui toda preparada, flores limpas, tratadas, selecionadas, cortadinhas aqui no tamanho. Esse é o meu segredo na montagem do buquê. Eu preparar aqui as minhas flores, a minha folhagem, deixar todo o material aqui pronto, porque quando a gente começar, a gente vai, ó, num tirinete só, como diz aqui na minha região, para a montagem do buquê. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar escolhendo uma astromélia, que vai ser a minha flor, que a gente diz assim, a minha flor guia. Essa vai ser a flor que ela vai estar exatamente no meio do meu buquê. Então eu vou pegar ela aqui, ó. Geralmente eu seguro cerca de 20 centímetros aqui de cima da flor, aqui para baixo. Eu marco sempre com um palmo, porque o meu palmo é medido mesmo, ele tem 20 centímetros. Então, ó, geralmente eu seguro aqui e essa mão, ela vai segurar nessa altura o processo todo de montagem do buquê. Então é muito importante a gente não soltar e nem afrouxar aqui a mão, para poder a gente não perder a montagem que a gente está fazendo. Então vou seguir isso aqui, ó, e vou começar colocando um galinho aqui, ó, de dedo de sapo de um lado e um galinho aqui de dedo de sapo do outro, tá vendo? Eu fiz a astromélia no meio e os galinhos do lado. Uma coisa muito importante é você ter cuidado, tanto de quando você for colocar a folhagem como as flores, de você não tá nem subindo demais, nem baixando demais. As flores, ela precisa estar exatamente na mesma altura, para que o buquê ele fique numa proporção igual. A gente consegue consertar um pouquinho, aumentar e subir, consegue, a gente vai ver no decorrer da montagem, eu vou explicar para vocês isso. Um outro ponto muito importante é o cruzamento. Então, ó, uma flor que ela vai aparecer deste lado, eu estou cruzando o talo para o lado oposto. Então esse cruzamento aqui de lado, ele vai facilitar com que o meu buquê ele arme. Então a gente vai trabalhar sempre cruzando os talos. Essa é técnica mesmo. Isso não é segredo, isso não é invenção, isso é uma técnica que você utiliza para o buquê ele armar por si só. Se eu pegar e botar todas as flores em pé, ele vai acontecer isso, ó. Ele vai ficar esse tumultuado de flor aqui no buquê, uma por cima da outra. Quando eu cruzo aqui os talos,
a flor de um lado e o talo indo para o outro, eu vou armando e ele vai ficando com essa aparência aqui, ó, bonita da gente ver. Do mesmo jeito, ó, eu vou cruzar a rosa para um lado e vou cruzar a rosa aqui para o outro, ó. E aí eu vou intercalando e você está vendo, ó, eu comecei com a astromélia no meio, aí botei 2 e 2 rosas. E aí eu vou intercalando à medida que eu vou montando. Geralmente quando eu estou trabalhando com uma variedade de flor grande, eu vou tentando balancear aqui, ó, as minhas flores para que o buquê ele fique mais ou menos igual. Como eu tenho astromélia de 2 cores, eu vou me preocupar muito com esse toquezinho aqui, ó, que eu vou dar dessa vermelha, que é para poder ela sobressair aqui no buquê. Como eu tenho menos, eu vou tentar distribuir ela melhor. Então eu vou botando rosa de um lado, rosa do outro. Aí eu vou trabalhar aqui com um dedinho de anjo de um lado e um dedinho de anjo de um outro. E você vai ver, ó, que eu vou cruzando e meus talos aqui embaixo ele vai ficando aberto. Por quê? Porque eu estou cruzando sempre de um lado para o outro. Essa rosa aqui, ó, que capengou, não tem problema, porque quando eu botar aqui, ó, um astromélia, ela segura, tá vendo? Essa não tá grampeada com arame. E aí eu vou, ó, colocando e sempre cruzando. Vou me preocupar muito com esse toquezinho do vermelho para que ele fique aqui, ó, bem espalhadinho de forma organizada aqui no meu buquê. E percebe que eu não soltei aqui nem um minuto. Esse é o segredo, é a gente ir segurando. Tem uma hora que a mão começa a doer, mas faz parte aqui do processo. Tô vendo aqui, ó, que 2 folhas do peco tá passando demais. O que é que eu vou fazer, ó, com a pontinha da tesoura? Eu vou cortar elas aqui, ó, deixando os pitoquinhos aparecerem melhor. Tá vendo como ele já melhorou? Então eu vou prestando atenção nesses detalhezinhos. Vou dar um toquezinho do dedo de anjo para que ele apareça. E agora eu vou vir aqui com minha rosa grampeada, ó. E com a rosa grampeada eu vou meio que fazer ela aqui ao redor de todo o meu buquê, tá vendo? Ela vai fazer meio que o fechamento aqui, ó. Sempre na mesma altura. Esse é um ponto bem importante para que a gente consiga E agora eu vou do mesmo jeito, ó, já começando a fazer o acabamento. Esses pitoquinhos é muito lindo, ele dá um charmezinho aqui no buquê. Não sei se aí de longe dá pra ver, mas depois eu vou aproximar pra vocês verem como ele deixa o buquê bonitinho e diferente. Eu, pelo menos aqui na minha região, as noivas gostam muito desses toquezinhos de sementes, desses pitoquinhos de flores no buquê. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha folha aqui, ó, para dar um toque especial no final. Ele é o que vai quebrar mesmo aqui esse processo do redondo do buquê. A vantagem da gente ter as flores sempre cortadinha é essa, que a gente consegue, tá vendo, ó? Já montar o buquê de uma forma muito mais rápida. Quando eu faço isso, eu até nem preciso de ajuda. Eu consigo montar o buquê
Eu sozinho, por quê? Porque eu já deixei aqui as flores meio que preparada para isso. Vou dar um toquezinho agora, ó, de dedo de anjo. É uma folhagem mais resistente aqui no pé. Eu tenho aqui um galhinho, ó, que ficou um pouquinho mais em cima. O que é que eu vou fazer? Vou procurar ele aqui embaixo, ó. Eu movimento ele aqui em cima e acho ele aqui embaixo e vou e puxo, tá vendo? Esse é aquele segredinho que eu disse pra você. Se uma flor ficar ou mais altinha ou mais baixinha, eu consigo movimentar ela dessa forma. Então já posicionei eles aqui, ó. Eles ficaram agora na altura certa. Eu tenho aqui o meu buquê, ó, praticamente que pronto. Olha que lindo. Vou só aproveitar aqui o restinho dessa folhagemzinha do dedo de anjo pra gente finalizar o nosso buquê. Então olha só. Olha que lindo. Vem ver aqui de pertinho como ficou. Olha só que lindo. E ó, a mesma mão que eu comecei lá no início é a mesma mão que eu tô segurando aqui até agora. Esse é o grande desafio, porque a mão vai dando uma cãibrazinha aqui da gente segurar tanto tempo e um volume já grande de flores. Mas olha só, consegui distribuir bem, tá vendo? O talo aqui cruzado, ó. Talo cruzado, ele arma aqui pra baixo, tá vendo? Ó, esse é o segredo e o resultado final. Se eu cruzei, eu vou terminar o meu buquê dessa forma. Preste atenção, ó, vê se você consegue perceber o arame das rosas que estão grampeadas. Tá vendo que você não consegue ver absolutamente nada, ó, da grampeação. A grampeação ela passa despercebida no buquê, além de você conseguir dar um reforço melhor aqui nas rosas, né? Então eu fico despreocupado nesse sentido. Agora eu vou pegar uma perninha do arame aqui maior e vou, ó, fazer a minha amarração final aqui do meu buquê. Então eu aperto bem, pode apertar sem medo. Aqui eu vou torcer, ó, eu estou utilizando arame. Se você assistir os outros vídeos, inclusive eu estou deixando aqui, ó, uma playlist enorme de buquê de noiva. É bem interessante você assistir, porque eu te ensino com outros tipos de flores, outros modelos. E é bem interessante você ver o manejo para cada uma das flores que a gente utilizou nos outros buquês. Tá tudo aqui embaixo, deixei inclusive alguns buquês aqui nos cards para você ver. Talo aqui, ó. Talo aqui eu vou dar um corte que ainda não é o definitivo, só para eu mostrar para vocês aqui como eu consigo olha os talos como eles ficam abertos, ó. Tá vendo? Esse é o segredo. Agora eu vou pegar uma perninha de arame e vou amarrar ele aqui embaixo. As pessoas perguntam, Vitor, quando a gente amarra aqui embaixo, a gente não força lá a parte de cima? Não, não, não. Pode amarrar sem medo. Porque aqui como as flores já tá no lugar e tá essa amarração aqui no pé, eu posso juntar aqui os talos apenas para facilitar o meu acabamento com a fitinha floral. Então eu amarrei aqui, ó, embaixo e em cima com arame. Dei aqui de pertinho, ó. Tá vendo? Dei uma amarração normal, fica seguro. E agora eu vou vir com a minha fitinha floral e vou fazer o meu acabamento. Acabamento de pé de buquê, ele varia muito do estilo seu enquanto florista, do que você conversou com a noiva, do tipo de buquê. Então tem profissionais que gostam de dar um acabamentozinho com a fita, com a renda, dar um toquezinho ou com a ráfia, que é a palha da costa. Então isso fica muito de acordo com o que você conversou com a noiva, ou até mesmo de uma marca sua enquanto profissional que faz buquê de noiva. Então você pode usar aí a criatividade e fazer. Eu particularmente eu costumo entregar meus buquês apenas com a fitinha floral. Já fiz buquês onde tinha medalhinha de homenagem ao pai que era falecido. Já botei com lacinho de fita que a noiva queria. Era uma noiva romântica, eu gostava muito de lacinho.
Então já fiz de várias formas. Aqui eu vou passar bem a fitinha floral. Essa fitinha floral ela tem uma colinha, então o segredo de você utilizar ela da forma correta é quando você, à medida que você enrola ela no pé aqui do buquê, você dá uma leve esticadinha, e essa leve esticadinha que você dá na fita, ela libera a cola. E aí é o processo dessa liberação da cola que ela faz com que vá meio que grudando uma na outra e fica bem seguro, bem firme. Algumas pessoas reclamam que ela tem uma colinha, mas isso é muito pouco, não tem problema nenhum, não mela a mão, não atrapalha, não faz nada. Fica só um pouquinho grudento, mas a cola ela seca e isso aqui desaparece tranquilo. Então eu enrolei aqui o meu talinho, tá vendo? Dou uma apertadazinha para a fitinha agir aqui uma por cima da outra. E eu tô aqui com o meu talo prontinho. Olha só meu buquê em pé. Esse é o segredo de quando a gente cruza os talos, a gente consegue deixar ele em pezinho, ó. Não tem truque nenhum, ele tá em pé mesmo. Esse é quando a gente usa o cruzamento do pé, é bem interessante que a gente consegue fazer com que ele apoie mesmo aqui em cima. Então olha só que lindo que ficou esse buquê. Eu adorei as cores, adorei a distribuição. Vem aqui de pertinho para você ver como ficou. Olha só que lindo. Olha como os pitoquinhos vermelhinhos aqui, ele dá um charme e ele linka exatamente, ele fica entre a astromélia, a vermelha que a gente usou, e a astromélia laranja. Ele dá um linkzinho aqui, ó, de forma bem massa no nosso buquê. Aqui atrás, ó, embaixo, tá vendo que a gente consegue com a fitinha floral esconder todo o arame, dando aqui sustentação. Não tá grosso, tá vendo? Eu consigo abarcar aqui com a mão. Esse é o segredo da gente não deixar grosso, porque quanto mais fechadinha a mão da noiva, mais facilidade ela tem aí de sustentar o buquê. Então olha só que lindo. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a armazenagem dele, como é que eu coloco, como é que eu guardo ele até ele ir para a hora da festa. Um balde, tô aqui com água, ó, 4 dedinhos de água só é suficiente. Se você nunca fez um buquê, não entende de flores ou entende muito pouco, está começando agora no ramo, deixa eu te dar uma dica de ouro que você vai guardar aí na sua cachola, na sua cabeça, para o resto da sua vida. Geralmente flores de decoração, que a gente chama flores de corte, que a gente compra para fazer arranjos, ela não gosta que a gente molhe com água a parte aqui de cima da flor. É diferente de flor de jardim ou de quintal, você pega a mangueira e ó, dá uma molhada nela como um todo e ela a balança e você acha que ela tá super feliz que tá tomando um banho. Flores de decoração a gente não faz isso de forma nenhuma. As flores ela bebe água apenas por aqui, por esse talo de baixo. Por isso que é tão importante você manter sempre o talo com água suficiente para que se ela chupar, por exemplo, tem flores, o tango mesmo, que é um amarelinho, ele bebe muita água, mais do que 4 vezes mais do que uma flor normal. Então você precisa garantir que o balde ele tem água suficiente para hidratar a flor, aí dependendo da flor que você coloca no balde. Não precisa encher, porque ela bebe pouquinha água. Então 4 dedos no balde, num vaso que você coloque, já é suficiente. Eu sempre digo que o caule em contato com a água, ele faz com que o caulezinho apodreça. Então quanto mais você colocar água no balde, mais você vai estar acelerando o processo de apodrecimento aqui desse caule. Então o ideal é você ter um nível de água seguro, mas que não molhe demais. Para buquê de noiva, o que é que eu faço? Principalmente os buquês redondos. Se eu guardo ele nessa posição, o que é que acontece? O peso aqui de cima, ele vai achatar aqui embaixo. E acaba que quando geralmente o cerimonial tira o buquê para entregar para a noiva, ele está um pouquinho troncho. Eu sempre gosto de armazenar ele num balde dessa forma. Por quê? Porque eu consigo deixar ele em pezinho. Ele estando em pé, ele fica seguro, não tem perigo de amassar. O que é que eu faço? Eu vou dar um corte aqui, ó, já final. Esse corte final a gente dá e coloca ele imediatamente na água. E aqui eu deixo ele, ó, no balde em pezinho. Olha só como ele casa aqui em cima. Vem ver de perto para você ver como é simples, mas que é
um recipiente ideal para você guardar e transportar buquê de noiva. Então, ó, meu baldinho aqui, ó, com o restinho, 4 dedinhos de água, tá vendo? E o buquê eu caso ele aqui, ó, e ó como ele fica em pezinho, aqui, ó, no vaso. Aqui, ó, ele balança, mas eu não tenho perigo nenhum dele amassar. Tá vendo? Ele entra aqui bem certinho no vaso. Eu digo no balde. Eu digo que esse balde aqui, que é aqueles balde de margarina que geralmente padaria compra. E a gente compra até em lojas que vendem reciclagem desses material. É o melhor recipiente pra gente armazenar aqui o nosso buquê. E aí, ó, por que que é tão importante eu dar o corte e colocar exatamente na água? A flor ela bebe água por essa partezinha branca que está aqui no meio do caule. Então o ar mesmo da temperatura, não é nem só o ar-condicionado, eu tenho ar-condicionado aqui no estúdio, mas o ar normal do ambiente, ele resseca essa parte aqui branca. Quanto mais tempo ela fica no contato com o ar do ambiente, mais ela vai ressecar e é como se ele fechasse esses poros. Quando eu coloco na água, essa flor que ficou muito tempo cortada, levando o ar do ambiente, ela vai ter muito mais dificuldade de puxar a água. Então o ideal no manejo das flores naturais é que eu corte e imediatamente coloque na água. Como é o buquê de noiva, eu dou esse corte reto para que o pé ele fique retinho. Se fosse uma flor que eu colocasse para ela beber água, que vou trabalhar nos arranjos, vou trabalhar no outro dia ou no mesmo dia, eu dou sempre um corte enviesado. Que esse corte enviesado, ele vai ajudar que a pontinha encoste no fundo do balde, mas ele deixa aqui, ó, o espaçozinho em branco, que é onde a água vai, a flor vai puxar a água para poder completar aqui sua hidratação. Então é um toque do corte, do manejo mesmo, que você precisa aprender e levar ela aí pro resto da sua vida. Esse passo, o que é que eu faço? Agora eu vou molhar um papel, e aí pode ser papel jornal, pode ser um papel de revista. Encharco bem o papel e vou cobrir aqui em cima. Por que que é interessante eu fazer essa coberta com o papel molhado? Porque o papel molhado ele vai estar úmido. E aí essa umidade vai ajudar na hidratação aqui das minhas flores. E esse papel molhado vai ajudar aqui na umidificação das minhas flores. Eu cubro com papel molhado e coloco um saco mesmo, desse saco de plástico de lixo, cobrindo aqui em cima do balde e coloco na geladeira. Teve uma inscrita do canal que perguntou: Vitor, que temperatura eu coloco para armazenar um buquê de noiva? Qualquer tipo de flor, se você vai colocar na geladeira, ou na geladeira própria de flores, de estufa, ou na sua geladeira mesmo de casa, ou no freezer, você vai programar para que fique a temperatura que as verduras gostam, frutas e verduras. Eu sempre digo de que essa é a nossa temperatura assim mais fácil da gente entender qual é a temperatura que as flores gostam e que conserva as flores. Geralmente a gente coloca a parte de verduras na geladeira naquela parte de baixo, muitas vezes longe do congelador, e esse é o truque. A flor ela precisa só da refrigeração e não de uma temperatura baixíssima. Porque às vezes eu fiz uma cliente que ela pegou um buquê e colocou no congelador, porque ela entendeu de que era o melhor local da geladeira. O que foi que aconteceu? As flores congelaram e quando descongelou, ela apodrece quase que de imediato. Então, sempre armazene flores na parte de baixo da sua geladeira. Eu não tenho geladeira de flor, nem tenho estufa. Eu guardo geralmente os buquês da noiva assim dentro do balde, dentro da geladeira, lá da loja, na parte de baixo. E aí garanta você, ó, que dessa forma o buquê durei 4 dias sem problema nenhum, se as flores tiverem sido manuseadas da forma correta. Então não precisa se preocupar com esse tempo. Se ele tiver feito da forma correta, se ele estiver bebendo água, as flores com talo até lá embaixo, ele aguenta aí tranquilo 3 dias sem problema nenhum. Por isso que eu digo a você, nunca tive problema fazendo os meus buquês sempre na véspera das minhas festas, até para ficar tranquilo, para eu me dedicar e fazer eles com o maior carinho, da melhor forma possível. Esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, já sabe, deixa aí seu like no vídeo, é muito importante no canal você deixar um joinha, você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa, com aquela noiva que vai casar, que você conhece, ou com aquela pessoa que adora decoração, adora casamento. Então, ó, compartilha esse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais. Tem uma playlist aqui, ó, maravilhosa, com muitos outros buquês de noiva para você assistir. Maratona aí
os nossos vídeos para que você não perca nenhum dos detalhes, tá joia? Quero te ver aqui no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Tchau!